Caros telespectadores da Ângelos TV, mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Reflexões sobre o Evangelho. Aqui estamos de novo convosco para refletirmos sobre o Evangelho do próximo domingo. Entraremos no tempo comum. Como sabemos, a Igreja está organizada em tempos litúrgicos e em 3 ciclos, o ciclo A, B e C. Para cada ciclo, a Igreja reserva-nos a leitura de um evangelista em particular. No ano A, lemos São Mateus, no ano B, Marcos e no ano C, leremos São Lucas. Estamos no ano B e estamos a iniciar o tempo comum. Depois de termos começado o ano litúrgico com o tempo do Advento, a celebração do tempo do Natal, encontramos-nos agora neste tempo, que é um tempo onde, de maneira sistemática e serena, a Igreja nos vai apresentando os conteúdos da nossa fé. E o Evangelho do próximo domingo assinala o início, precisamente, da experiência cristã com o chamamento dos discípulos. Nós vimos do tempo do Natal, celebramos com entusiasmo e com alegria este tempo sempre cheio de encantos, este tempo rico de densidade humana, onde tantas iniciativas se multiplicaram para tornar mais belo a quadra que celebramos e que a todos tanto toca. Muitas festas, muitas campanhas, muitas iniciativas de apostolado, a todos os níveis, não só ao nível religioso, mas também ao nível civil, ao nível cultural. Foram muitas as iniciativas que marcaram esse tempo, todas elas válidas, certamente. Porém, nenhuma delas, por mais bela que seja, pode substituir a maior riqueza de todas, que é Jesus nasceu para salvar-nos. E por isso o tempo que celebramos, de onde vimos, não pode ser um tempo só de coisas belas. Tem que ser a celebração do belo, por excelência, que é Jesus, que nasceu, que veio ao nosso convívio para nos mostrar o caminho da salvação. Por isso o Natal é uma pessoa, o Natal é um encontro com Jesus e é fundamental que isso aconteça. Aliás, o Evangelho do próximo domingo, curiosamente tirado do Evangelho de João, ainda não do Evangelho de Marcos, mostra-nos esse início da vida pública de Jesus. Depois do grande prólogo do Evangelho de João, João apresenta-nos o testemunho de João Batista e parte imediatamente para a escolha do chamamento dos discípulos. Vamos ouvir o texto do próximo domingo, do Evangelho de São João, onde Jesus chama em particular André e seu irmão Pedro. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, estava João Batista com 2 dos seus discípulos, e vendo que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-se e, ao ver que o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhes Jesus: Vinde ver. Eles foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefás, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Esta passagem do Evangelho de João está descrita de tal maneira, em forma pormenorizada, que é fácil de ver a intenção de João em valorizar este momento da passagem do testemunho de João Batista para Jesus de Nazaré. O quadro é muito bem descrito. João Batista está com 2 discípulos. Estão a conversar. Entretanto, Jesus passa e João Batista diz: Olhem, este é o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos que seguiam João Batista, que escutavam a sua mensagem, o seu anúncio, o seu apelo à conversão, diante daquele testemunho de João Batista, este é o Cordeiro de Deus, seguiram Jesus.
É curioso o que se passa, porque eles vão seguir Jesus, vão atrás dele. Jesus pressente que está a ser perseguido, olha para trás e pergunta-lhes: que quereis? E eles respondem: Senhor, Mestre, onde é que tu moras? Queremos conhecer-te. Somos discípulos de João, mas agora queremos conhecer-te a ti. Quem és tu? Onde moras? Diante daquela curiosidade, diante daquela aquela vontade de conhecimento, Jesus diz então, vinde ver onde é que eu moro, vamos conversar, se me quereis conhecer. E foram com Jesus. Era por volta das 4 da tarde, refere o Evangelho de São João. E por lá se demoraram, certamente algum tempo. E aquele primeiro encontro com Jesus deve ter sido logo fascinante, porque um deles era André, de tal maneira tocado com aquilo que vive no encontro com Jesus, na sua morada, vai então à sua casa de maneira irreprimível dizer a seu irmão Simão: Simão, encontramos o Messias, vem ver. Certamente este anúncio não foi feito num tom mortiço, num tom indiferente. Quem diz isto está com o coração em festa. Vem entusiasmado com aquilo que tinha acabado de viver, que era encontrar-se com Jesus na sua morada. Encontramos o Messias. Pedro, certamente tocado de espanto e com este anúncio inesperado também, segue o seu irmão André, vai ver afinal o que é que se passa, quem é que André terá encontrado. E quando chega junto de Jesus, refere o Evangelho de São João, Jesus fitou nele o seu olhar, olhou para ele e ali mesmo o escolheu para ser a pedra da igreja. Mudou-lhe o nome, tu és Simão, mas agora serás Pedro, para que sejas a pedra desta construção que está para iniciar. É muito curioso este nome novo que Jesus dá e que indicia uma missão. Um nome novo está intimamente ligado a uma missão nova. É uma tradição muito bíblica, vem desde logo de Abraão, em que o Senhor muda o nome a Abraão para lhe dar uma nova missão, para significar: tu eras uma pessoa, mas a partir deste momento passas a ser outro, passas a ter uma nova identidade. É como que um segundo nascimento. Isso acontece em várias vezes na Sagrada Escritura. É curioso, por exemplo, como algumas congregações religiosas ainda hoje também seguem essa metodologia. No momento da profissão religiosa, assumem um nome novo que tem a ver, muitas vezes, com o carisma, com a sua missão, com a profissão que fazem. Até o próprio Papa também, quando assume o ministério pontifício, também escolhe um nome novo. E o que está por trás aqui é precisamente a missão em que se é investido a partir do momento em que há este grande encontro com um sentido novo para a vida. E acontece isso com Pedro. Jesus dá-lhe o nome, a partir de agora chamar-te-ás Pedro. Era Simão, passará a ser Pedro. Pois bem, este encontro de Pedro, de André, de outro discípulo, com Jesus, marcou profundamente a vida destes homens. Nada será igual, nunca mais será nada como antes. E por isso mesmo, a vida destes homens vai sofrer uma transformação absoluta. É curioso reparar que o estilo de João Batista era um estilo de grande radicalidade, um apelo à conversão veemente, diria quase totalitário. E por isso o testemunho de João, a pregação de João, é um testemunho, digamos assim, quase fraturante em relação ao passado. Curiosamente, o anúncio de Jesus Cristo é muito mais o testemunho do amor, o convite à fraternidade, o convite a esta novidade do Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boa notícia, um grande anúncio, um anúncio feliz. Aquilo que Jesus tem para oferecer a esta gente é, sobretudo isso, uma grande notícia, um anúncio feliz, uma novidade que os leva a perspectivar a sua vida numa outra dimensão. Tudo parte do encontro pessoal com Jesus. Os apóstolos, inesperadamente, encontram-se
com Jesus. André, o outro discípulo, Pedro, e ao encontrar-se com Jesus, transformam a sua atitude, transformam, convertem-se à proposta que Jesus tem para fazer, que é, antes de mais, e neste primeiro momento, unicamente a sua presença, o fascínio da sua pessoa, o encanto do seu olhar. E isto é suficiente para que eles mudem o seu estilo de vida. Ao dizermos isto, estamos também a dizer que estes homens irão até às últimas consequências. Este e os que se juntarão a eles irão até à cruz, à morte, irão até ao martírio pelo nome de Jesus. Esta missão de tal maneira é assumida, que eu mesmo a dizer, este encontro com Jesus, de tal maneira é absorvente, que irá marcar o sentido profundo da sua vida, ao ponto de acabarem por morrer em nome de Jesus. Estamos diante de um modelo, digamos assim, do que é a fé cristã, do que é ser cristão. Sabemos, porém, como vivemos no mundo, vivemos numa igreja, onde muitos se contentam em serem cristãos só porque o seu nome está inscrito no livro da paróquia. De facto, um dia celebraram o rito do batismo, os seus pais os trouxeram à igreja, foram batizados, os padrinhos testemunharam, a comunidade cristã é também um testemunho disso mesmo, o seu nome está escrito no livro da paróquia, são cristãos. Sem dúvida nenhuma. Mas para quantos, infelizmente, ser cristão é assim uma espécie de enraizamento cultural, do ambiente cristão em que vivemos, onde ainda há alguns valores, uma sociedade de tradição cristã, e para grande parte isso basta. Eu mesmo sou de uma região onde talvez dos 90% se dizem católicos, mas só 10% irão à igreja de forma habitual e sentem alguma exigência na prática da sua fé. A grande maioria esmagadora, na igreja, de uma maneira geral, é composta por cristãos pouco exigentes na sua fé. Por cristãos que se contentam em um dia terem sido batizados e depois de pontualizarem ao longo da sua vida um momento ou outro em que têm uma atitude religiosa porque vêm à igreja, porque alguém se casou, porque alguém se batizou, porque alguém faleceu, ou há uma festa, a festa da primeira comunhão de um filho, o crisma de um filho, de um neto, e depois vai-se pontualizando a vida com uns quantos momentos religiosos onde somos chamados a vir à igreja. Que pouco que isto é. Que insuficiente isto se torna para conhecer quem é Jesus na nossa vida. A experiência da fé tem que partir sempre de um encontro pessoal com Jesus, de um tu a tu, de uma experiência que de facto me leva a este encanto, a este fascínio, que levou Pedro a correr à casa de Simão, seu irmão, para dizer: encontrei o Messias. A experiência da fé requer este momento de entusiasmo, este momento de encanto, este momento em que a alma se abre e se desvanece, diria assim, ao descobrir a beleza da proposta que Jesus tem para fazer. Daí que o encontro com Jesus deve marcar sempre a experiência da nossa fé. Caso contrário, contentar-nos-emos com algumas experiências esporádicas de cariz religioso, onde confundimos precisamente o que é ter uma atitude de fé com uma experiência onde muitas vezes as nossas devoções ou algum ato religioso como que substitui esta convicção, esta fé firme e enraizada em Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Referíamos há pouco que celebrámos o Natal até ao domingo passado, até à Epifania. Este menino que nasceu é importante que agora cresça. Este menino que nasceu não é para ficar unicamente pequenino, onde no fim do tempo do Natal o embrulhamos, o guardamos numa bela caixa, cuidadosamente guardado num armário, no sótão, e onde o desembrulhamos outra vez para o ano só, e ele fica pequenino o ano inteiro. Este menino tem que crescer. Este menino nasceu para ser o nosso Salvador, para nos fazer uma proposta de vida que nos faz exultar de alegria, que nos faz estremecer de encanto pela proposta que Ele nos faz, que nos convida a segui-lo
E por isso, o que está em questão é um estilo de vida. O que está em questão é uma forma de vivermos o caminho da nossa vida com a luz da proposta de Jesus Cristo. Por isso mesmo não podemos deixar que nada substitua nem uma bela tradição como é a festa do Natal, nem belas campanhas solidárias, nada pode substituir aquele que é o nosso compromisso pessoal com Jesus Cristo. Por isso mesmo em cada um de nós há este convite, se somos cristãos, há este convite a encontrarmos-nos pessoalmente com Jesus, a termos este momento de tu a tu, que depois se há de ir renovando muitas vezes ao longo da nossa vida. Porque aí descobriremos que também nós temos uma missão. Cada um tem uma missão a cumprir. E tal como Jesus, ao confiar uma missão a Pedro, lhe mudou o nome, de algum modo devemos de redescobrir também a nossa missão dentro da igreja, dentro da comunidade. Um cristão que se limita, mesmo aqueles que vão à igreja todos os domingos, mas que se limitam unicamente a ir usufruir, diria assim, daquilo que a comunidade faz, limita-se, digamos assim, a uma expressão muito reduzida daquilo que é a experiência da fé. Ser cristão não é unicamente ir à igreja ao domingo. Ser cristão não é unicamente ter a preocupação de não faltar ao encontro dos cristãos. Ser cristão passa por aí também, mas é sobretudo sentir-se enviado em missão. Porque Jesus chamou estes discípulos, congregou-os, fez com eles uma comunidade de vida, não unicamente para se sentirem bem entre eles, para sentirem que bom é estarmos unidos e juntos. Não, Jesus congrega os discípulos para os enviar, para serem testemunhos do seu amor, anunciadores do Evangelho, da tal boa notícia que encanta e que fascina. Ora, esta missão que caracterizou a primeira comunidade dos discípulos, esta missão que caracterizou o início da comunidade cristã, é hoje, tem que ser hoje também a mesma experiência atualizada no tempo. Por isso nós temos que descobrir, cada cristão há de descobrir qual é a sua missão. A riqueza da comunidade a que eu pertenço, a que pertencemos, enriquece-se ou empobrece-se mediante eu levo a sério ou não a missão a que sou chamado. E dentro da comunidade cristã eu hei de descobrir qual é a minha missão, de que forma eu posso colaborar com a comunidade, de que forma eu posso ir ao encontro dos irmãos para que a minha comunidade exprima mais, no meio do mundo, no coração da história, a proposta que Jesus nos faz. Certamente, se vivermos assim, iremos então descobrir a alegria contagiante do que é ser cristão. Quem vive a fé de maneira reduzida, pois também os frutos dessa experiência de fé serão reduzidos. Só quem vive a fé com a alegria do encontro com Jesus, só quem vive a fé experimentando o que é ser chamado e enviado, redescobrindo uma missão, só aí é que a fé encontra todo o seu encanto e toda a alegria que nos deve caracterizar. Por isso os cristãos vão ser este povo entusiasmado, de gente que vive com um brilho no olhar, que tem uma mensagem a comunicar, uma mensagem a dizer, porque em cada domingo se repete a experiência dos primeiros cristãos, dos primeiros discípulos. Jesus convida-nos à sua casa, vinde ver onde eu moro, vinde ver onde eu estou, e convida-nos a este estar para permanecermos com Ele. Quando nos encontramos na morada de Jesus, no lugar onde Ele se revela, no lugar do seu convívio, na comunidade cristã, escutamos a sua palavra, alimentamos-nos do seu corpo, da sua presença no meio de nós, da alegria de estar com os irmãos em oração, em comunhão, e depois partimos então entusiasmados. Muitas vezes falta a muitos cristãos o entusiasmo do Evangelho pela míngua desta experiência. Porque não se sentem chamados a este encontro com Jesus. Porque muitas vezes, mesmo quando nos reunimos, fazemos da experiência da Eucaristia do domingo um tempo de cumprir um preceito. É muito pouco. Ou então, nem sequer vontade temos já lá ir. Menos ainda. Celebrar Jesus, ir descobrir a sua casa, onde Ele está, mestre onde moras. Em cada domingo, devo sentir este apelo, mestre onde moras. E a resposta de Jesus, vem ver.
e encontrando-nos com Ele, então devemos sentir a alegria que fez com que André fosse chamar o irmão Simão e que fará com que cada um de nós leve depois para suas casas a alegria da celebração, a palavra que escutou, o alimento que o fortaleceu, para que em casa, no trabalho, no convívio com os outros, possamos testemunhar o Evangelho. Caros telespectadores da Ângelos TV, caros amigos e amigas, irmãos, é fascinante a proposta que Jesus nos faz em cada domingo, no próximo domingo concreto. Vamos estar atentos para escutarmos esta palavra que certamente nos conduzirá a um caminho de libertação e de salvação. Até para a semana, se Deus quiser.